pergunta. Seguimos, o cenário internacional segue em estado de alerta. Nós vimos aqui, ataques acabaram de acontecer, então é um cenário que está em desenvolvimento e uma situação que pode continuar e, pelo que parece, vai continuar escalando. Então, começou na madrugada de sexta-feira com o primeiro ataque de Israel às instalações militares e nucleares do Irã, e aconteceu o contra-ataque iraniano e agora um novo ataque iraniano a Israel. Então, acredito que o nível de alerta segue elevado e que nós seguimos acompanhando minuto a minuto para entender o que está acontecendo, né, entre esses países. Professora, a gente já está falando de ao menos uma morte confirmada. Olha, a gente já tem a informação aqui, ó, que Israel confirmou 3 mortes em solo israelense e pelo menos 14 feridos, né? O que isso significa? A gente está falando de 3 mortos, 14 feridos e projéteis que chegaram a áreas civis de Israel, né? Como isso deixa tudo ainda mais complicado, a situação ainda mais tensa na região? Sim, realmente, quando os civis são atacados, a situação fica mais complicada. Nós precisamos lembrar também que no ataque de Israel ao Irã, civis também foram afetados. Então, a situação já começou a piorar, a escalar, quando civis foram atacados naquela região. E a retaliação do Irã era esperada, não é um país que receberia um ataque desse porte e não responderia, não contra-atacaria. Então, o contra-ataque a Israel, infelizmente, leva a uma série de feridos, uma série de mortes civis, o que nunca é positivo, mas que realmente acaba trazendo mais consequências para as tensões já existentes na região. Professora, eu vou chamar a nossa editora de internacional, Mariana Catassi, para participar também dessa nossa conversa. Mari, sua pergunta. Boa noite, professora. Muito obrigada aqui por compartilhar o seu conhecimento aqui conosco da CNN. Professora, nós vimos hoje uma série de atores internacionais tentando agir pela diplomacia, tentando se posicionar publicamente em prol do que eles dizem ser uma negociação diplomática. Nesse momento, a ação de outros países, do líder dos Estados Unidos, Donald Trump, líder da Rússia, Vladimir Putin, o quanto de peso eles têm no que está acontecendo de fato, no campo de batalha, nos ataques? Qual é o peso que esses países têm para, de fato, ditar a noite de hoje, por exemplo, que vai ser uma noite muito longa, segundo Israel e o Irã, com trocas de muitos ataques? Qual é o poder desses países, para além da diplomacia e das declarações públicas? Bom, tanto Rússia quanto Estados Unidos são países bastante relevantes no cenário internacional, são com capacidades diferentes, mas ambos considerados potência no cenário global e que possuem interesses na região, cada um de um lado do campo de batalha. Porém, até o momento, não vimos nenhuma afirmação mais assertiva no sentido de ajuda militar de um ou de outro, o que até o momento nos mostra que a atuação deles ficou mais no campo da retórica, da negociação e, como você mesma colocou, na tentativa de amenizar a situação, evitar que a situação escale cada vez mais. A efetividade da ação desses estados vai depender da diplomacia deles. Então, o quanto eles estão dispostos a negociar. Então, pensar em possíveis sanções, tentar trazer Israel e Irã para a mesa de negociações, nem que seja para negociar um cessar-fogo, mas que a madrugada de hoje vai depender muito dessa diplomacia, depende. Professora, como a senhora vê o papel ou o não papel da ONU num conflito como o de hoje, por exemplo? Bom, nós sabemos que a ONU, infelizmente, acaba ficando com uma ação bastante freada, bastante restringida, quando pensamos principalmente no Conselho de Segurança, que é o principal órgão das Nações Unidas. O Conselho de Segurança ele é composto pelos 5 membros permanentes que têm poder de vetar pautas
que passem em debate nessa organização. Mas o problema é que entre esses 5 membros nós temos Rússia e China de um lado e Estados Unidos do outro. E, infelizmente, na pauta agora de Irã e Israel, assim como na guerra na Ucrânia, são 2 situações que dividem esses membros, de forma que um ou outro irá vetar qualquer resolução mais incisiva para a resolução do conflito que tenda mais para um lado ou para o outro. Então, infelizmente, a Organização das Nações Unidas, que surgiu com esse intuito de evitar conflitos no cenário internacional, ela acaba tendo a sua atuação bastante engessada e fica bastante restringida. Então, como eu estava falando, os interesses de Estados Unidos e Rússia na região são muito altos, de forma que acabam transbordando para a sua atuação dentro do Conselho de Segurança. E isso faz com que, infelizmente, a ONU não tenha uma atuação muito incisiva dentro desses conflitos. Professora, aproveitando esse gancho da ONU e falando um pouco sobre o multilateralismo, no Conselho de Segurança da ONU, como você bem disse, temos 5 países, 5 estados nucleares. E tivemos também o Tratado de Não Proliferação Nuclear, em que países do mundo inteiro, um número muito expressivo de países, se comprometeu a não desenvolver armamento nuclear e aqueles países que já tinham a adotar uma certa contenção. Desde então, temos outros países como Índia, Paquistão, Coreia do Norte, que desenvolveu seu programa clandestinamente, agora o Irã, que desenvolveram armamento nuclear ou que estão muito perto de conseguir fazer isso. Na prática, na sua visão, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, diante do que a gente está vendo hoje, está falido? Eu não diria falido, mas que o TNP, o Tratado de Não Proliferação, também apresenta restrições, apresenta problemas, nós precisamos reconhecer que sim. Porque, como você falou, infelizmente, apesar da existência do TNP, uma série de países burlou o tratado e desenvolveu seus programas nucleares, bombas nucleares, clandestinamente. Então, o TNP ele é um mecanismo importante, porque nós já temos muitas bombas nucleares no mundo. Porém, a bomba nuclear acaba servindo como uma arma de dissuasão entre os países. E muitos países acabam só se sentindo seguros quando tem uma bomba nuclear e que acreditam que serão levados mais a sério, que conseguirão manter a sua segurança de uma forma mais adequada caso tenham uma bomba nuclear. Então, eu acredito que seja necessária uma revisão do TNP, pensando justamente nesses movimentos que aconteceram clandestinamente, nas novas realidades e até mesmo nas novas tecnologias que surgiram para o desenvolvimento de armamentos nucleares. Professora, gostaria que a senhora falasse também sobre o impacto, que esse conflito entre Israel e Irã, nesse momento, essa nova frente de batalha de Israel, impacta na relação do conflito com o Hamas na faixa de Gaza. Bom, nós sabemos que Israel está em uma situação conflituosa com o Hamas na faixa de Gaza, uma situação bastante complicada também para os dois lados. E o que nós vemos é que agora Israel, ao contrário do conflito que ele enfrentou com o grupo terrorista do Hamas, nós percebemos que na questão da Palestina, o confronto ele é mais localizado, no sentido de o Hamas ele é um grupo, não é a Palestina inteira, não é o território como um todo. Não tem a legalidade do uso da força, como, por exemplo, o Irã tem. Então, a diferença entre essas duas situações é que o Irã é um Estado soberano e tem as capacidades, como até mesmo o Lorival estava comentando antes, tem as capacidades para retaliar Israel. Então, acredito que o confronto com o Irã agora possa desviar um pouco a atenção de Israel da questão palestina. Porém, não tanto.
depende de como forem acontecendo as próximas horas. Mas pelo que nós já estamos acompanhando, o Irã ele conseguiu furar o domo de ferro mais de uma vez, conseguiu ferir cidadãos israelenses, ao contrário do Hamas, que apesar de ter feito um ataque no início da guerra, há um ano, e que tenha promovido sequestro de civis, que não é de forma alguma aceito, mas apesar dele ter feito isso no início, não vimos nenhum ataque ao coração de Israel por parte do Hamas, ao contrário do que nós estamos vendo agora com o Irã. Então, a situação com o Irã ela é muito complicada, muito mais complicada, olhando pelo ponto de vista de Israel. Nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Ana Carolina Marçom.